Olá, tudo bem? Depois do vídeo postado sobre alergia alimentar, houve grande interesse que eu falasse mais sobre esse assunto. E como alergia alimentar é um dos meus temas preferidos e a pedidos, as próximas lives eu vou conversar com vocês dos diferentes temas que envolvem alergia alimentar. Hoje eu queria abordar o tema de como diagnosticar alergia alimentar. Talvez seja um dos temas mais importantes dentro da alergia alimentar, porque diagnosticar um filho com alergia a alimento, você está colocando na família e nessa criança um estigma que pode durar muitos anos e às vezes o resto da vida. Muitas vezes o pediatra não tem a noção do que é rotular uma pessoa com alergia alimentar, uma criança, e as consequências que isso leva. E às vezes faz diagnósticos e exigem uma restrição alimentar sem ter uma confirmação de que aquele diagnóstico está certo. E isso gera repercussões enormes para a família e para a criança. Muitas vezes repercussões negativas. Então, é importantíssimo ter o diagnóstico correto de alergia alimentar. E para fazer o diagnóstico de alergia alimentar corretamente, é importante entender que existem dois tipos de alergia alimentar. A alergia alimentar que envolve o anticorpo da IgE, que a gente chama IgE mediada. E essa alergia, os sintomas ocorrem rapidamente, em minutos, até no máximo 2 horas após a ingestão ou contato com o alimento que você é alérgico. E tem aquelas alergias que não envolvem o anticorpo da IgE e são causadas por células intestinais e levam sintomas gástricos, desde náusea, vômito, dor de barriga, diarreia, sangue nas fezes, perda de peso. Esses sintomas que não envolvem o anticorpo da IgE pode ocorrer mais tardiamente, várias horas depois, até 1, 2 dias depois no máximo. Bom, então para fazer um exame de sangue ou um teste alérgico para ver se a criança é alérgica àquele alimento, você tem que ter uma forte suspeita de que a alergia é IgE mediada. Porque se não houver essa forte suspeita, se tiver sintomas gastrointestinais apenas, o teste alérgico não vai adiantar nada e pode até atrapalhar. Então ficamos assim. Teste alérgico e exame de sangue de IgE só serve para reações IgE mediadas. Qual a diferença entre o teste alérgico e o exame de sangue? Todos vão detectar a IgE. O teste alérgico detecta aquele que você faz na pele, faz um arranhãozinho na pele, detecta se tem ou não o anticorpo da IgE. Então você faz um teste alérgico para ovo e deu positivo, você olha, tem anticorpo IgE circulando no organismo. O exame de sangue fala quanto de IgE está circulando no organismo. Então você vai dar lá um número mais alto, mais baixo, e quanto maior o nível da IgE no sangue para aquele alimento, maior a probabilidade de ser alérgico. Os resultados de IgE vêm lá níveis negativos, muito baixos, baixos, altos. Isso, na realidade, não tem valor nenhum para o diagnóstico. Às vezes, um valor de referência que o laboratório te solta muito alto, às vezes não é suficiente para você bater o martelo de que aquela criança tem alergia alimentar.
Então, primeiro, é muito importante indicar corretamente e tem que saber interpretar corretamente. O teste alérgico e o exame de sangue, ele tem um alto índice de falso positivo. Dependendo da criança, chega até 70% de falso positivo. Em outras palavras, o teste alérgico e o exame de sangue não são suficientes para confirmar o diagnóstico. Eles são muito úteis quando eles estão positivos e têm uma história muito sugestiva de alergia alimentar. Por isso que não se faz teste alérgico ou exame de sangue para inúmeros alimentos. É muito comum chegar no consultório, uma criança fez teste alérgico para 20, 30 alimentos diferentes, ou exame de sangue com a dosagem da IgE para inúmeros alimentos. Isso não tem valor, porque o alimento positivo, o teste alérgico positivo, não confirma alergia alimentar IgE mediada. Agora, o teste alérgico negativo, ele praticamente afasta reação IgE mediada. Ele não afasta reações que não envolvem o anticorpo da IgE. Então é muito importante. Na maioria das vezes, então, numa criança com suspeita de alergia IgE mediada, um teste alérgico bem feito ou um exame de sangue pedido corretamente, a grande maioria você pode dizer é ou não alergia. Muitas pessoas que pedem esse exame de sangue não sabem interpretar. Que, como eu já disse, não basta estar positivo, dependendo do nível, da altura que está aquele exame de sangue. E para cada alimento você tem um nível que eu posso dizer assim, olha, a partir desse nível de IgE eu tenho 90% de chance de certeza que essa criança é alérgica. Se tiver abaixo desse nível, você pode ter assim, você é 30% de possibilidade que ela é alérgica. Então, quando você não consegue confirmar o diagnóstico de alergia alimentar pelo teste alérgico ou pelo exame de sangue, você pode partir para o que a gente chama o desafio, ou que mais popularmente conhecido como teste de provocação com alimento. Que, em outras palavras, você dá o alimento em questão para a criança e verifica se ela vai ter reação alérgica ou não. No nosso serviço, esse teste alérgico é sempre feito, na maioria das vezes, com supervisão. E esse teste alérgico pode ser feito de várias maneiras. Um é um teste alérgico aberto. Isso quer dizer que a mãe, a criança, o médico, sabe o que a criança está ingerindo. A gente leva essa criança muitas vezes para um pronto atendimento e oferece o leite, seja na forma pura ou seja misturado em outro alimento. Ou no leite que a criança toma. Por exemplo, se a criança está acostumada a tomar leite de soja, você mistura um pouco de leite de vaca nesse leite de soja. Ou mistura ovo em pó num suco de uva e dá para a criança. Existe também o teste alérgico que é cego simples. Isso quer dizer que o médico sabe o que a criança está tomando, mas a família e a própria criança não sabem o que eles estão ingerindo. E dependendo da situação, é importante usar esse método, porque muitas vezes qualquer espirro que a criança der, a mãe acha que aquilo ali é do leite e muitas vezes não é. Agora, o teste alérgico o teste de provocação mais fidedigno de todos, e que é o padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar, é o teste de provocação duplo cego, que nem os pais, nem a criança, nem os médicos sabem o que a criança está tomando. A única pessoa que sabe é a nutricionista da equipe que preparou. Isso é muito importante porque o médico não fica influenciado na sua decisão por saber que a criança está tomando o alimento A, B ou C. Isso é muito utilizado em pesquisas, no dia a dia de consultório isso é menos utilizado, mas às vezes você tem crianças que têm sintomas subjetivos, dor de cabeça, eu tenho dor de barriga, eu estou sentindo náusea,
Eu estou sentindo coceira. Como é que são sintomas que não dá para você medir ou perceber? São sintomas que você tem que acreditar na informação do paciente. Então, dessa situação, às vezes é importante fazer o teste duplo cego. É muito também importante que existe um punhado de exames que não adiantam nada, às vezes gastam um dinheirão danado e não tem nenhum significado clínico. Existe então, por exemplo, você pegar o cabelo da criança e analisar o cabelo para ver se a criança tem alguma alergia alimentar. Isso não tem nenhum fundamento científico. Mas o mais utilizado em nosso meio é dosar a IgG. Dosa-se IgG, primeiro, uma bateria de exames, um exame que fica R$1.000, R$1.500 e não tem nenhum valor no diagnóstico de alergia alimentar. O Comitê de Alergia Alimentar da Academia Americana de Pediatria, do qual eu faço parte, ano passado colocou um posicionamento sobre isso, falando que não há nenhuma justificativa de dosar IgG para alimentos, que isso não contribui para o diagnóstico e para conduzir uma criança com alergia alimentar. Então, muito cuidado para você não cair nesse risco de gastar um dinheiro desnecessariamente. A IgG é uma reação normal do organismo. Às vezes ela é utilizada em pesquisa para saber se a criança está perdendo a alergia. Mas mesmo assim, a nível de pesquisa, e não se tem uma conclusão definitiva de como interpretar. Antes dessa recomendação da Academia Americana, muitos pediatras, nutricionistas, alergistas falavam que a IgG era o diagnóstico, que podia fazer o diagnóstico baseado em IgG. Agora, depois disso, eu tenho ouvido falar, não, é uma tendência para você ter uma alergia. Não existe, tem tendência porcaria nenhuma. Isso é uma reação normal do organismo para o alimento que todos nós fazemos, não a todos os alimentos, mas a vários alimentos. Então não entre nessa de tentar fazer diagnóstico de alergia IgE mediada, que não seja via teste alérgico, a dosagem de sangue, uma história bem definida e, se isso não for suficiente, o desafio ou teste de provocação. Já as reações não IgE mediadas, as reações gastrointestinais, nós não temos exames fidedignos para documentar. Não tem um exame de sangue que você possa fazer. Então, na maioria das vezes, você faz o diagnóstico pela história que o paciente te conta e tem que ter uma história convincente e reprodutível, acontecer toda hora, toda vez que a criança ingere aquele alimento. E se isso não for suficiente, você tem que fazer o desafio ou teste de provocação nos mesmos moldes, que pode ser aberto, cego simples ou duplo cego, de acordo com cada paciente. Eu acho muito importante fazer, a maioria, quase 90% desses desafios, fazer sob supervisão médica, dentro de um pronto atendimento, porque dependendo da reação que você espera, você tem que ter até pegar uma veia da criança. Se você está esperando que a criança possa ter um choque anafilático, você vai mandar ela introduzir o leite em casa? Definitivamente. Essa criança, não só ela fica sob supervisão, mas ela fica com uma veia pega, já com os medicamentos todos já dosados para caso ela tenha uma reação. Isso é muito mais seguro porque você não deixa a reação evoluir. No primeiro sinal que a criança tem uma reação, você corta essa reação com medicamentos. Bom, gente, então, muito cuidado no diagnóstico de alergia alimentar. Exija que o médico, o profissional que está cuidando do seu paciente tenha certeza absoluta do diagnóstico para que você faça dietas restritivas na criança e não caia nessa
nessa onda de exames que não têm fundamento científico, têm custos elevados e não contribuem em nada para conduzir o seu filho que tem alergia alimentar. É isso que eu tinha a dizer. Inscreva-se no nosso canal de YouTube, curta os nossos vídeos, faça perguntas, tanto via YouTube, via no nosso canal de Instagram. No nosso site, www.pulmolab.com.br, você vai encontrar o nosso blog com inúmeras informações, não só sobre alergia alimentar, como sobre outras doenças respiratórias, alérgicas ou não. E essas informações também vocês encontram na parte do site voltado para a pós-graduação, que tem inúmeras informações para pais de pacientes alérgicos, seja ele alimentar ou não. Até a próxima!